Deus, nós chegamos na Tua presença neste momento para orar pelo Teu Filho que aqui está, para transmitir, Senhor, a Tua magnífica palavra. Revela-te a nós, Senhor, através da Tua palavra. Nós somos convictos que nela estão as palavras de vida eterna. Repreende, Senhor, todo empecilho, toda obra contrária, aquilo que queira atrapalhar, de que a Tua palavra chegue aos corações. Contrita os corações, Senhor, para que a Tua palavra caia como uma semente frutífera e que nossos corações se alegrem ao ouvir a Tua voz conosco. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar teu assento. Glórias a Deus. Estar na casa de Deus é tão bom. Estar na presença de Deus, não existe nada melhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que veio aqui esta noite, para ouvir não o que o homem tem para falar, mas que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. Convido você a abrir a tua Bíblia, no segundo livro da Bíblia Sagrada, livro do Êxodo de Israel. Livro do Êxodo, capítulo de número 25. Êxodo 25, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Mais uma vez. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Amém? Glória a Deus. Faz meses, irmãos, que eu venho meditando neste tempo do povo de Israel. Essa peregrinação no deserto, inclusive, acredito que há 1 mês e meio atrás, preguei algo neste mesmo contexto histórico. E o Senhor coloca no meu coração esta noite para falar de um projeto que Deus fez, onde nesse versículo ele diz: e me farão um santuário, me farão um tabernáculo, e eu habitarei no meio deles. No meio de quem? Do povo de Israel. Isso aqui é algo que Deus coloca no coração de Moisés. E uma ordenança para Moisés construir um tabernáculo, uma tenda móvel, para que enquanto o povo estivesse peregrinando no deserto, tivesse um lugar onde Deus pudesse se manifestar e estar no meio do povo. Porque Deus, desde o início da humanidade, Deus sempre teve um desejo de se comunicar, de ter intimidade, de ter relacionamento com o homem. Este é o desejo de Deus, de se relacionar com o homem. Foi para isso que nós fomos criados. E Deus ordena a Moisés e dá um projeto perfeito para Moisés para a construção dessa tenda. Só que o nosso Deus é um Deus minucioso. E ele descreve detalhes dessa construção. Moisés está no Monte Sinai e recebe o projeto, a planta de como deveria ser o tabernáculo. E o que me chama a atenção nesta planta do tabernáculo, que Deus dá as diretrizes para Moisés e diz os detalhes. O tabernáculo não foi construído a gosto de Moisés. O tabernáculo não foi construído pela ideia dos construtores, não. Foi um projeto todo dado por Deus, minuciosamente as dimensões, a mobília que ia ser usada, tudo foi dirigido por Deus a Moisés.
E Moisés desce do Monte Sinai com um projeto na mão, construir um tabernáculo onde o Espírito Santo de Deus prometeu estar ali no meio do povo. Então o povo estava peregrinando, parava, montava o tabernáculo e o Espírito Santo de Deus estaria naquele lugar ali. Por que nós falarmos de uma construção tão antiga? Por que nós falar de uma tenda que foi usada pelo povo de Israel? Os irmãos que estudam a Bíblia Sagrada sabem que o tabernáculo representa hoje toda a obra redentora de Jesus Cristo. Nós vamos narrar aqui em rápidas palavras detalhes desse tabernáculo e tudo nos traz como uma sombra de Jesus Cristo que viria. Porque quando Deus manda fazer o tabernáculo, demora-se 9 meses aproximadamente para concluir. Moisés chega para o povo e pede donativos para o povo. O ouro que tinha trazido do Egito, o bronze que tinha trazido do Egito, a prata que tinha trazido do Egito. E começa a fazer uma estrutura. O tabernáculo tinha 22 metros de largura por 45 de comprimento. Essa igreja aqui tem mais ou menos esse comprimento. E mais 10 metros para o lado. Essa igreja tem 12 metros de largura. Seria uma estrutura grande. E era detalhadamente informado tudo o que deveria ter nessa estrutura. Deus escolheu o material que deveria ser usado. E Deus chega para Moisés e diz: Moisés, tu vai fazer esse tabernáculo com madeira de acácia. Eu já preguei em outra oportunidade sobre isso aqui. O Senhor manda ele usar a madeira de acácia para fazer a estrutura do tabernáculo. E a madeira de acácia representa a natureza pecaminosa do homem. Tanto que o Senhor dá ordem para pegar e fazer com madeira de acácia. E os lenhadores começam a cortar as árvores para tirar as raízes das árvores para poder cortar elas e fazer o tabernáculo. Aqui já nos traz a primeira lição dizendo que o tabernáculo foi feito de um material que representa a natureza humana. Mas a primeira coisa que foi feito foi o quê? Foi cortado a raiz para poder fazer a madeira. Porque enquanto tivesse enraizado na terra, a madeira estava sugando o alimento da terra. E a nossa natureza pecaminosa, enquanto tiver raiz na terra, ela continua sendo alimentada. Mas para poder nós chegar na presença de Deus, a raiz precisa ser cortada. Para que acabe a alimentação da natureza pecaminosa e nós consiga nos transformar num material que possa ser usado para chegar na presença de Deus. Outra ordem era: você corte a árvore de madeira de acácia e transforme todas em tábuas. Para que quem olhe veja apenas tábuas de igual forma. O que é tábua? É uma superfície lisa e plana. Quem olhava a madeira de acácia olhava, e aquele construtor talvez dizia: uma madeira de acácia não é uma madeira apropriada para se trabalhar, não é uma madeira de um fino acabamento. Mas é exatamente isso que Deus está querendo ensinar para o povo de Israel. Que a madeira de acácia era o símbolo da natureza humana. E Deus conhecia a natureza humana cheia de falha. Só que o Senhor disse: a natureza é falha, mas eu vou cortar aquilo que alimenta a natureza humana e vou usar. Só que a forma dessa madeira não dá acabamento, porque essa madeira tem nó, essa madeira tem marcas. Isso não vai dar acabamento. E eu vou revestir essa madeira de ouro puro. Ouro significa a glória de Deus na vida do homem. Então a nossa natureza é pecaminosa, é falha, é cheia de torturas, é cheia de defeitos, mas o Espírito Santo, que é como o ouro, a divindade de Deus, o poder de Deus, quando Ele nos cobre, as pessoas não vê a nossa natureza pecaminosa, mas vê a glória de Deus na nossa vida. Mas segue a construção, e Deus dá os detalhes da construção, e divide esse espaço, esse retângulo, em 3 lugares. O átrio, que era o pátio, o lugar santo e o santo dos santos ou santíssimo. E o que me chama a atenção é que este lugar só tinha uma porta. Não tinha uma porta nos fundos nem uma lateral. Era só uma porta e era na frente do tabernáculo. Não tinha como alguém entrar pela porta dos fundos ou pela porta lateral. Porque só tinha um caminho para chegar na presença de Deus. E até hoje só existe uma forma de chegar na presença de Deus, que é através de Jesus Cristo.
Não tinha como alguém entrar pelos fundos porque encontrava uma parede. Não tinha como entrar pela lateral, só tinha uma forma, pela porta da frente. E quando entrava pela porta da frente, encontrava a primeira mobília, que era o altar de bronze, ou o altar do holocausto, ou o altar do sacrifício. Quando alguém queria pedir perdão dos seus pecados, ele chegava na porta do tabernáculo e oferecia a sua oferta, que era um animal, para poder o quê? No altar do sacrifício, no altar do holocausto, o sacerdote derramar o sangue do animal e ali o Senhor receber o sacrifício para que os pecados pudessem ser expiados. Aí você vai dizer, irmã Edson, mas onde é que nós vamos chegar com essa conversa? O altar do holocausto representa o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E o primeiro passo para nós chegar na presença de Deus é passar pela cruz. Se não tiver o derramamento de sangue que foi feito lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo, se não houver o arrependimento, não tem como nós prosseguirmos. Por isso que o primeiro passo para chegar na presença de Deus é aceitar Jesus. E quem aceita Jesus tem que passar pelo altar do holocausto. Não tem como você pular essa etapa, é a primeira parte, é o arrependimento. Não tem outra forma de você chegar até Deus, se não for através do altar do holocausto. O altar do holocausto ficava ali, você subia uma rampa, tinha uma grade e o fogo continuamente aceso. Sabe por quê? Porque a qualquer momento podia chegar alguém com uma oferta e pedir perdão e o sacerdote tinha que sacrificar. Isso nos mostra, irmão, que Deus está sempre pronto a perdoar. Está sempre continuamente aceso. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi só pelos teus pecados de ontem, é pelos teus pecados de ontem, de hoje e os que tu vai cometer amanhã, porque o fogo está continuamente aceso, recebendo o arrependimento do povo. Mas eu vou mais adiante. Era impossível avançar dentro do tabernáculo sem passar por este lugar. Não tem como chegar na presença de Deus sem o arrependimento. Nós alcançamos o perdão através de Jesus. Só que as pessoas hoje querem chegar até Deus sem passar pelo altar do holocausto, sem se arrepender dos seus pecados, sem querer uma mudança de vida. Olha o que o profeta Isaías diz no capítulo 59, versículo 1 e 2. Preste atenção o que Isaías diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e Deus. Não tem, porque o altar do holocausto separava e impedia, meu irmão. A mão do Senhor está estendida para você hoje, os ouvidos dele não estão agravados que não possa ouvir o teu clamor, mas o pecado do homem separa ele de Deus. Sem passar pelo processo do arrependimento dos nossos pecados, nós não conseguimos avançar, o Espírito Santo não consegue nos ouvir. Sem alcançarmos o perdão, não teremos salvação. Só que aí, passa pelo altar do holocausto. E aí entra a segunda mobília do átrio, que era a pia de bronze. A pia de bronze, uma estrutura redonda, imagine uma caçarola, uma estrutura toda redonda. E ali tinha água, para que o sacerdote saísse do altar do holocausto e pudesse lavar as suas mãos e os seus pés. Só que quando o sacerdote se inclinava para se lavar na pia, o bronze era polido. Quando ele se inclinava para lavar as suas mãos, ele olhava para a água, e o que ele enxergava? O seu próprio rosto. Isto fala da palavra de Deus. Quando nós passamos pelo arrependimento, nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que nos limpa, que nos lava, que nos purifica.
E quando nós chegamos na presença de Deus e é falar da palavra de Deus, é como uma pia de bronze, você olha e a Bíblia mostra a tua vida e mostra a tua condição. Por isso que quando a gente examina a Bíblia nos examina. Por isso quando a gente olha a Bíblia nos olha. E quando chegava na pia para lavar, na pia de bronze, ele olhava e enxergava a si próprio. Por isso que quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós reconhecemos o nosso real estado pecaminoso. Era na pia de bronze que o sacerdote se lavava, porque a água fala da palavra, aquilo que a única coisa capaz de lavar o homem dos seus pecados, é aquilo que coloca o homem numa situação que ele realmente vê quem ele é. Você antes de vir para o culto, provavelmente se olhou no espelho. Se você não se olhou no espelho, você não sabe como você está agora. E hoje as pessoas andam sem saber como estão, porque elas não se enxergam no espelho chamado palavra de Deus. Nunca aconteceu de você sair de casa e esquecer de se olhar no espelho e dizer: meu Deus, como é que você quer que eu estou? Procura uma vitrine. Ai, eu estou desajeitado. Por quê? Porque se esqueceu de olhar no espelho e não sabe como está. O mundo hoje não quer olhar para o espelho que é a palavra de Deus e sai pelo mundo, eles não sabem a condição que estão. Porque nós só somos confrontados quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é um espelho que reflete não aquilo que os outros acham que nós somos, mas aquilo que realmente nós somos diante de Deus. Passava pelo altar do holocausto, se deslocava e encontrava a pia de bronze. Após lavar as mãos e os pés, só assim estava pronto para entrar no lugar dos santos. Quando ele entrava no lugar dos santos, ele encontrava à sua direita uma mesa com 12 pães sem fermento. Essa mesa tinha 12 pães, um para cada tribo de Israel. 12 pães naquela mesa ali. O que representava isso? Eu falei que tudo representa, vem para cima de Jesus. Tudo é uma simbologia, uma sombra do que Jesus viria a ser. 12 pães em cima de uma mesa. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Tem gente que está querendo pular o muro do tabernáculo e pegar diretamente o pão que é Jesus. Alimento para a nossa alma. Jesus disse: quem se alimentar desse pão nunca mais terá fome. Pão por quê, irmão? Para alimentar meu corpo? Não, a nossa alma está com desejo de algo que não encontra em lugar nenhum, é desejo de Jesus, deste pão que está posto em uma mesa. Só que para alcançar este pão e ter alimento para a alma, tem que passar pelo arrependimento, tem que passar pela confrontação da palavra. Só assim você recebe o alimento, o pão que é Jesus Cristo. O Senhor mostrava naqueles pães que Ele era o sustento do povo. Naqueles pães ali o Senhor mostrava que Ele era o pão da vida. Que Ele era aquele que é capaz de alimentar a fome e a sede da alma do ser humano. Era aquele pão que era capaz de satisfazer toda a necessidade do ser humano. Só que após Ele olhar aqueles pães, o sacerdote só enxergava os pães se na sua esquerda tivesse o candelabro, o candeeiro aceso. Então ele entrava naquele lugar, à sua direita tinha uma mesa com pão, mas à sua esquerda tinha o candelabro. Candelabro era uma luminária com 7 hastes, e elas ficavam clareando a mesa dos pães. Mas o que é o candelabro? Era a luz do ambiente. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A igreja, vós sois a luz do mundo. As pessoas lá fora jamais vão enxergar o pão da vida enquanto eu e você não for luz. Porque se tirasse o candelabro, se tirasse o candeeiro, não se enxergava os pães em cima da mesa. As pessoas hoje não conseguem enxergar Jesus como o pão da vida, porque muitas vezes eu e você não somos luz no mundo. As pessoas estão aí procurando um horizonte, muitas vezes nós somos luz do mundo. Se nós somos luz do mundo, nós temos que clarear e mostrar Jesus. Você já ficou sem luz na tua casa?
Quando você fica sem luz na tua casa, é um atrapalho terrível. Você não consegue simplesmente achar uma gaveta. Se você ficar sem luz na tua casa, você chuta a cadeira, você tropeça no vaso, você quebra as coisas, você não consegue cozinhar, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque existe a necessidade da luz para clarear o caminho. Existe a necessidade da luz para você reconhecer objetos. Porque não tem forma de você reconhecer um objeto se não tiver luz. Se for dia, é a luz natural, mas tem que ter luz. Não tem outra forma de você reconhecer um lugar e reconhecer objetos se não for através da luz. E Jesus está dizendo para a igreja: vocês são a luz do mundo. As pessoas só vão identificar que Jesus é o pão da vida o dia que o nosso candeeiro estiver aceso e nós ser como Jesus, começar a brilhar. Mas para brilhar tem que se arrepender, para brilhar tem que ser confrontado com a palavra, para brilhar tem que saber que Jesus é o pão da vida. Aí sim nós seremos luz desse mundo. Pastor Billy Graham, um dos maiores evangelistas que esse mundo conheceu, estava na sua casa e liga uma emissora de televisão e diz: Pastor Billy Graham, uma grande emissora americana diz: Pastor Billy Graham, eu preciso fazer uma entrevista com o senhor. E o pastor Billy Graham: eu não tenho tempo na minha agenda para me deslocar até a emissora. E eles dizem: não tem problema, nós vamos na sua casa e gravamos o programa na sua casa. E o pastor Billy Graham diz: não, tudo bem, se for aqui em casa, você não precisa me deslocar. Pastor Billy Graham desligou o telefone, chamou a sua esposa e diz: ó, arruma tudo que tu puder, que a emissora X está vindo aqui para gravar um programa na nossa casa. Vão pegar a sala, o nosso melhor cômodo, e vão planejar para eles gravar o programa ali, que eles vão fazer uma entrevista comigo no sofá da nossa casa. A mulher, os irmãos sabem como é que é mulher quando vai receber visita, né? Começa e arruma tudo, e pensa: ah, mas está tudo bagunçado. Ah, mas vamos arrumar. E ela começou a arrumar, começou a tirar o pó dos móveis, tirar o tapete, varrer, tudo, aspirar. Agora está pronto para receber a emissora. Quando chega a emissora, bate na porta, Billy Graham atende. Onde é que vão gravar? Vão gravar aqui. A emissora monta todos os seus equipamentos, as suas câmeras, o sistema de iluminação e de áudio. Vamos fazer os testes das luminárias? Vamos. Quando desligo a luz, clareia aquela luz forte, aquela luz da emissora, para trazer uma imagem nítida. A esposa de Billy Graham olha e vê tanta teia de aranha na parede, vê pó debaixo dos móveis. E ela olhou para o Billy Graham e disse: Billy Graham, como é que a gente não viu? E Billy Graham disse: faltou luz. Tem poeira na nossa vida que só não aparece porque não chegou a luz. Tem teia de aranha na nossa vida que a gente não enxerga porque não apareceu a luz que é Jesus. Porque quando nós somos confrontados com essa luz, aparece coisa, irmão, que só eu e você subimos, que só nós subimos. Talvez se não tivesse uma luz forte, a teia de aranha ia passar despercebida, o pó ia passar despercebido, mas diante da luz que é Jesus, nada passa despercebido. Porque Ele é a luz. Porque o candeeiro deveria estar continuamente aceso. À direita, a mesa dos pães, à esquerda, o candeeiro. Ele avança em direção à presença de Deus, ao lugar santíssimo, e ele encontra o altar do incenso. Olha a etapa que ele fez. O sacerdote agora tem que chegar no altar do incenso. O altar do incenso era retirado as brasas lá do altar do holocausto, trazido para dentro do altar de incenso, e ali o sacerdote largava o incenso. E o incenso queimava, emitia uma fumaça e subia. Incenso que chega na presença de Deus só tem uma coisa: oração. Meu irmão, se existe forma de nós emitir algo que cheira nas narinas do Senhor, é oração. Quanto tempo faz que Deus não vê você queimar um incenso? Meu irmão, às vezes nós somos salvos, nos arrependemos, mas faz tempo que o Espírito Santo não vê nós queimando incenso. Incenso fala da oração, fala da adoração, fala do nosso louvor que sobe ao céu. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo olha para a terra e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito com letra minúscula, ou seja, o espírito do homem. Espírito e em verdade.
Tem pessoas que adoram o Senhor em verdade, mas não adoram em espírito. Tem uns que adoram o Senhor em espírito, mas não adoram em verdade. Tem pessoas que falam o que é certo, mas o seu espírito não tem motivação. Ou seja, ele nem sabe o que está fazendo. Por isso que o culto tem que ser racional, irmão. Se você glorifica a Deus, saiba o que você está dizendo, porque senão você está louvando a Deus em verdade, não em espírito. Quando você diz glória a Deus, você tem que estar sabendo o que você está dizendo. Porque senão você está adorando a Deus em verdade. Porque glórias a Deus é correto. Agora, se você não souber por que está dando glória a Deus, você está adorando em verdade, mas não em espírito. E tem pessoas que adoram em espírito, mas não adoram em verdade. Nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque senão o incenso não queima e não chega na presença de Deus. Eu preciso seguir. Quando queima o incenso, aleluia, entrava na principal parte do tabernáculo. Este lugar só podia ser acessado pelo sumo sacerdote. E não era todo dia. Era uma vez por ano que podia entrar nesse lugar. Somente no dia da expiação. Uma vez por ano para poder arredar o véu e entrar neste lugar. Mas o que esse lugar tinha de tão especial que só podia entrar uma vez por ano? Que lugar é este que ficava escondido, que ninguém conseguia ver o que estava lá dentro? Por que as pessoas que estavam lá fora não conseguiam saber o que tinha dentro desse lugar? Por que as pessoas ficavam esperando o sumo sacerdote entrar no dia da expiação e ficava a multidão, milhares de pessoas lá fora esperando a fumaça aparecer? Porque enquanto o sumo sacerdote não saísse de dentro do Santíssimo, era sinal que o Senhor não tinha recebido ainda a adoração do povo. Uma vez por ano só entrava neste lugar. E agora você vai entender onde eu quis chegar com essa mensagem. Quando ele arredava o véu e entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo, só existia um objeto lá dentro. Um caixote chamado Arca da Aliança. O símbolo da presença de Deus no meio do povo. O sacerdote prestava o sacrifício e derramava o sangue em cima daquela caixa. Como é que era a caixa? Uma caixa do mesmo material que foi feito lá fora, madeira de acácia. A Arca da Aliança é exatamente o que é Jesus. Mas, irmão Edson, você disse que a madeira de acácia é o estado pecaminoso. Como é que a arca é feita de acácia e ouro, mas e Jesus não tinha pecado? Era a representação das duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Era um caixote de madeira revestido de ouro por dentro e por fora. Imagine um baú. E essa tampa não era de madeira, era de ouro puro. Ouro puro, tampa chamada de propiciatório. Por que propiciatório? Porque era ali que era derramado o sangue. Em cima dessa tampa existia dois querubins esculpidos em ouro. E esses querubins estendiam suas asas para frente, um querubim de frente para o outro, e as suas asas se uniam. E eles ficavam como se estivessem olhando para baixo. Uma peça só. Não era colado os querubins, era esculpido. Ou seja, a mesma peça que era a tampa era a peça que era os querubins. Representava a trindade do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo e o Pai olhando para o sacrifício, o sangue que era derramado através de Jesus Cristo. Eram três, mas era como se fosse um. Segura aí que a mensagem não terminou. Dentro dessa arca existia 3 elementos. Um pote de ouro com maná. Tinha uma vara de Arão, a vara de Arão que floresceu. E tinha 2 tábuas da lei, que foi aquelas tábuas, não é tábua de madeira, é tábua de pedra, que foi dada lá para Moisés, os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos estavam dentro da arca. 3
três elementos dentro da arca: o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quantos elementos? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... As tábuas da lei, o caminho, a lei que mostrava o caminho. O pote com maná, a verdade. A vara de Arão que floresceu a vida. Está mostrando, olha irmão, olha o segredo da mensagem. A vara de Arão que floresceu. Jesus, quando morreu, era como aquela vara de Arão seca. Foi morto na cruz. Quando ele deu o último suspiro, a vara se secou. Aquela vara foi colocada num sepulcro emprestado. Só que a Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia a vara floresceu. E a vara não parou de florescer. Começou a dar mais brotos. Quando Jesus subiu na cruz, ele era unigênito Filho de Deus, ou seja, Filho único de Deus. Quando ele subiu ao céu após a sua ressurreição, ele não subiu como unigênito, ele subiu como primogênito, ou seja, o primeiro filho de outros tantos que viriam. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a vara de Arão começou a dar outros brotos. E Jesus disse: agora eu não sou o único, eu sou o primeiro, porque atrás de mim está vindo outros. Por amor de Jesus, eu e você somos filhos de Deus. Você não é qualquer um, você é da vara de Arão que floresceu. Quando Jesus morreu na cruz, eu e você passamos a ser filho de Deus através de Jesus. Acha que a mensagem acabou? Isso aqui que eu me derramei na madrugada, quando o Senhor me deu essa revelação. Eu preciso de 2, 3 minutos só, para concluir o que o Senhor me deu. Fez todo o processo de entrada no tabernáculo. Só que para chegar na presença de Deus, tinha que ser sumo sacerdote. Eu e você, se morasse lá, nunca nós viria a presença de Deus. Porque quando a arca era transportada, eles tiravam ela, irmão Osmar, e colocavam um pano por cima. Para quando o povo vê a arca, não saber o que tinha por baixo. Porque só existia um homem que podia ver a presença de Deus, que era o sumo sacerdote. Aleluia. Eu preciso contextualizar historicamente, porque você conhece a Bíblia, pode me questionar. O tabernáculo veio até o templo de Salomão, o templo de Salomão. Então ele é contemporâneo, desde Moisés até Salomão. Depois Salomão levanta aquilo que nós chamamos do templo de Salomão. E só existe um objeto que é o mesmo lá do templo de Moisés, que é a Arca da Aliança. Os outros objetos todos foram refeitos. Só existe um objeto que foi mantido até o templo de Salomão, que foi essa Arca da Aliança. E ela foi colocada no mesmo lugar, Santo dos Santos, dividida e separada por um véu. Da mesma forma, só o sumo sacerdote podia entrar. Só que a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus disse: Pai, está tudo consumado, a separação da Arca da Aliança, que era uma cortina, um véu, ela rasgou-se de alto a baixo do templo. Ou seja, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, para mostrar que a iniciativa foi do alto. Aí as pessoas tentavam olhar para dentro do santo, não conseguiam enxergar a presença de Deus, porque tinha um véu separando. Quando Jesus morreu, você já leu, dizendo que o véu do templo se rasgou? O véu abriu uma fenda e se rasgou de alto a baixo. Quem estava lá fora, olhava para dentro e dizia: o que é aquilo? É a presença de Deus. Porque o véu do templo se
rasgou. E hoje, eu e você temos acesso ilimitado e livre à presença de Deus. Não precisamos de um sacerdote para perdoar nossos pecados. Não precisamos pagar uma igreja para dizer que nós estamos perdoados. Não precisamos, que nem a igreja católica fazia nos primórdios, cobrar indulgência para adquirir perdão. Não, o preço do teu perdão já foi pago por Jesus. Você hoje tem acesso livre e direto na presença de Deus. Aleluia. Vou encerrar minha mensagem, eu quero que tu abra a tua Bíblia, para você não esquecer mais. Irmão Edson, o templo de Salomão foi destruído. Reconstruído por Zorobabel. Novamente, aperfeiçoado por o rei Herodes. E este templo hoje não existe mais. A Arca da Aliança não existe mais. Ninguém sabe onde é que ela foi parar. Ninguém sabe onde é que está a presença de Deus. Ninguém sabe mais onde é que a presença de Deus foi parar. Se você perguntar para o maior teólogo e diz onde é que está a presença de Deus, ele não te diz geograficamente onde é que está, porque ninguém sabe. Eu vou te responder onde é que está. O tabernáculo se desfez. O templo se desfez. Mas você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeiro Coríntios, eu quero que todos achem. Eu quero encerrar com esse versículo. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3. Você quer saber onde é que está o tabernáculo? Você quer saber que fim que deu esse templo? Olha para o versículo 16. 3,16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, sabe onde é que foi parar a presença de Deus? Dentro de nós. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, você tem acesso livre. Onde é que está a Arca da Aliança? Está aqui, está ali, está por todo lugar. Por isso, irmão, hoje eu comentava de manhã, a igreja estava em reforma, nós fomos lá para o salão. Fizemos um culto lá e o Espírito Santo se manifestou. Por quê? Porque o Espírito Santo não está aqui. O Espírito Santo não está nessa parede, o Espírito Santo está dentro de você. Você vai para lá, o Espírito vai junto. Você faz um culto ao ar livre, o Espírito vai junto. Porque não está num lugar, está em pessoas. E você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Onde você vai, você leva a presença de Deus junto. Por isso, irmão, tem um hino da harpa que diz: que os meus pés somente vão onde os santos possam ir. Meu irmão, nós valorizamos muito mais esse ambiente aqui, ó, do que esse. Isso aqui não é templo do Espírito Santo de Deus, isso aqui é uma igreja. Isso aqui, se destruir e construir do lado, segue funcionando. Porque o templo hoje é eu e você. Então nós estamos muito mais preocupados em nos comportar dentro da igreja, que é um templo de estrutura, do que se importar com o nosso corpo. Isso aqui, irmão, a Bíblia Sagrada diz que Deus não habita em nada feito por mãos humanas, mas Ele habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Quando você chegar num lugar, você diz: será que o meu pé pode pisar aqui? Olha para dentro de você e diz: Espírito Santo, tu que está aí dentro, será que eu posso tocar neste lugar aqui? Será que eu posso colocar isso diante dos meus olhos? Será que eu posso tocar nisso? Meu irmão, a tua natureza Deus conhece, é a acácia. Mas Ele sabe também que você foi revestido de ouro. Você tem força por Deus.
Agora, meu irmão, a presença de Deus está com você, por isso que tu vem na igreja, tu tem vontade de chorar. É o Espírito Santo começando a se mover dentro de você. Não aconteceu de você estar dirigindo e começar a falar em língua? Eu aconteço direto, irmão. Se eu estou sozinho no carro, eu começo a falar em língua. Por quê? Porque aonde eu vou, o Espírito Santo está junto. Eu vou trabalhar, o Espírito Santo está junto. Eu vou viajar, o Espírito Santo está junto. Eu não preciso, irmão, pedir, Ele está junto comigo. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus, morada do Deus Altíssimo. Eu preciso encerrar. Meu irmão, se nós soubéssemos o que nós podemos ser na presença de Deus. Mas, irmão Écio disse hoje que eu sou templo do Espírito Santo. Se você passou por essas etapas aqui. Eu tenho compromisso com a palavra, irmão. Eu não posso dizer que você é templo do Espírito Santo se tu leva uma vida de pecado. Você não é templo do Espírito Santo. Sede santos, porque eu sou santo. Espírito Santo não entra em templo que não esteja de acordo com o que ele exigiu. Ele disse, Moisés, tu faz a conferência se os construtores fizeram exatamente como eu pedi. Moisés foi lá e conferiu tudo, para ver se estava tudo como Deus disse. Quando olhou e disse, está tudo como Deus disse, ele disse, está pronto, Senhor. A Bíblia diz que uma fumaça inundou o local, e Deus começou a habitar ali. Antes do Espírito Santo começar na tua vida, ele vai começar a fazer um check-up de como é que está a situação. Meu irmão, quando você passa pelo arrependimento, você continua sendo pecador. Todos nós aqui somos pecadores. A diferença é que nós nos lavamos diariamente na pia de bronze. Mas, irmão, se todos nós somos pecadores, qual é a diferença de quem já passou pela pia de bronze? Quem passou pela pia de bronze é pecador arrependido, lavado no sangue de Jesus. Quem não passou, irmão, está lá na porta querendo a presença de Deus, está querendo que Jesus seja o pão da vida, mas enquanto não tiver arrependimento, não passar pela palavra, olhar para a sua vida e dizer o que a minha vida está de errado, não vai conseguir ser templo do Espírito Santo de Deus. Mas hoje Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, eu não sei as tuas imperfeições, eu não sei as tuas fraquezas, eu só sei que você pode ser templo do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nesta noite, eu preciso encerrar. Oh Deus, eu vou fazer um convite, mas você pense antes de vir aqui, porque imagine que você, no momento que você sair do teu lugar, você vai estar entrando no tabernáculo. O fogo do altar do holocausto já está aceso para queimar todo o teu pecado. Quando você é confrontado pela palavra, você olha para a pia e enxerga você. A tua esposa, o teu esposo, a tua família, a tua mãe e o teu pai não enxergam o que a pia enxerga. Não enxergam o que só a Bíblia enxerga. Mas você e a Bíblia sabem como é que está a tua situação. O pão da vida que Jesus está te esperando. Só que não é de qualquer forma. Quem sabe alguma vez você já entrou neste lugar aqui, só para receber pão. Você matou a fome e saiu para fora de novo. Mas Jesus está dizendo, eu quero ser o pão que você procura por toda a tua vida. Quando você estava numa situação de difícil, eu fui o que te alimentei. Mas Jesus está dizendo, eu sou o pão, mas eu também sou uma presença viva. Eu quero coordenar a tua vida, eu quero que onde você vai, eu vá na frente. Eu quero que onde você pise, eu pise junto. Quando você for fazer um negócio, eu faça junto. Quando você for tomar uma decisão, eu tome junto. Quando você vir na igreja, antes de você entrar, eu já estou junto com você. Se você quer nesta noite dizer, Senhor, eu preciso da tua presença dentro de mim, saia do teu lugar e venha até aqui à frente. Por
irmão Michael vai estar cantando. És minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Olha o Espírito Santo atraindo. Olha o Espírito Santo atraindo. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Escuta, a tua presença. A tua presença. Eu sei o que você precisa. É da presença de Deus. É tudo que eu preciso. Vem. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o nosso coração para ti, Senhor. Atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Oh, atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. O Espírito Santo está se movendo dentro de nós agora. Posso te tocar. Eu preciso orar. O Senhor está sentindo saudade desse incenso queimado. O canto da oração te espera. Quantas vezes os teus joelhos não se dobram mais diante de Deus? Às vezes você está dobrando os teus joelhos, mas a tua alma não se dobra. Jesus está querendo sentir o cheiro do incenso. Meu irmão, não existe mais nada que te impeça de chegar a Deus. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Pela palavra você viu o teu estado pecaminoso. Nada te impede de ser um filho de Deus. Você é um filho de Deus. E o Espírito Santo, a partir de hoje, ele entra dentro de você. Agora você não é mais amigo, conhecido. Você é filho de Deus. Agora onde tu ir, o Espírito Santo vai chegar junto. Vai bastar você dizer assim: Deus, me ajuda. Ele vai dizer: pronto, estou aqui. Não precisa esperar vir na igreja para Deus te ajudar. Ele vai estar do teu lado. Jesus, me acuda. Estou aqui contigo. Meu Deus, eu estou sem dinheiro, mas eu estou contigo. Meu Deus, eu estou enfermo, mas eu estou contigo nesse corpo de enfermidade. Senhor, eu estou sozinho. Não está não, eu estou contigo. Senhor, ninguém é fiel comigo. Eu sou fiel contigo. Senhor, eu não acredito em ninguém. Acredita em mim, Jesus está dizendo. Acredita em mim. Acredita em mim. Nosso pastor vai estar orando. E o Espírito Santo vai começar a se mover dentro das pessoas agora. Pastor, ora por nós. Eterno e soberano Pai que está nos céus, neste momento aqui estão as pessoas e os irmãos que ouviram a Tua santa e bendita palavra, e agora nós oramos por eles, oh meu Deus, e ministramos a bênção sobre a sua vida. Aqueles, Senhor, que compreenderam o valor da Tua palavra e que aceitam como Salvador, perdoa os seus pecados e escreva os seus nomes no livro da vida.
Oh meu Deus, aqueles que nesse momento estão voltando para Ti, porque estavam distanciados de Ti, mas lá no banco fizeram um propósito de voltar para a Tua igreja, voltar para perto de Ti. Oh meu Deus, recebe esse propósito agora, em nome do Senhor Jesus. E esse irmão, essa irmã seja abençoada agora. Nós repreendemos toda a força do mal, nós repreendemos toda a força do inferno que veio para prender esta alma, mas seja agora desprendida em nome de Jesus. Todas as algemas caiam por terra em nome do Senhor, e a bênção seja realizada agora, e seja concedido o poder de ser vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos a bênção da restauração de vidas neste momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.